A gente vai discutir hoje aqui como um protesto com depredação, apoiado por organizações não governamentais, internacionais, apoiado pela FUNAI, é capaz de fazer o governo interromper um estudo, no caso o estudo de uma hidrovia. Como o Palácio do Planalto pode renunciar ao futuro por causa da pressão das forças do passado. É disso que a gente vai falar hoje. Então a gente teve, nos últimos dias, uma mobilização, que a princípio é uma mobilização de indígenas da região do Rio Tapajós, só que quando você vai ver quem está por trás, ONGs, ambientalistas, FUNAI apoiando. A FUNAI, que é um órgão do governo, apoiando. Tudo porque o governo soltou um decreto do ano passado para incluir trechos de 3 rios da região norte. 3 rios, Tapajós, Madeira e Tocantins, no programa de desestatização. Não é privatização do rio, tá, gente? Não é isso. É para poder explorar 3.000 quilômetros de hidrovias nesses rios. Cada um deles faz uma conexão importante. Tapajós conecta o interior do Mato Grosso ao Rio Amazonas. Mato Grosso é o maior produtor de soja do país. É a grande central de grãos nacional. E do Rio Amazonas você vai para o Atlântico. Rio Madeira conecta Rondônia ao Amazonas. E o Tocantins, ele liga o centro-oeste e o norte até um porto no Pará, Vila do Conde. Então, esses 3 rios, 3.000 quilômetros. Nós temos 20.000 quilômetros de hidrovia. Nós poderíamos ter 40.000 quilômetros de hidrovia. O potencial de hidrovia do Brasil é extraordinário, mas a gente não usa. A gente prefere usar rodovia. Quase 70% da movimentação de grãos. Agora, veja que interessante. O que consome mais combustível, você acha? Uma barcaça no rio ou um caminhão na estrada? Não é uma resposta de opinião. Isso é uma discussão técnica, física. Uma barcaça é muito mais eficiente. Então, quando você pega dados internacionais, 1 litro de combustível transporta 24 toneladas de grãos por 1 quilômetro. Você põe no caminhão, você pega 1 litro de diesel, põe 24 toneladas dentro e ele anda 1 quilômetro. Se você vai por ferrovia, 85 toneladas. Esse mesmo litro de diesel, 1 quilômetro, 85. Se você vai para barcaça, hidrovia, 218 toneladas, 1 litro de diesel. Então, a hidrovia é 9 vezes mais eficiente do que o transporte rodoviário. O que deveriam defender os defensores do meio ambiente? Rodovia? Não. Ferrovia é melhor, hein? Rodovia? De jeito nenhum. Deveriam defender hidrovia. No entanto, os indígenas resolveram, patrocinados por essas ONGs, atacar, impedir, depredar, para poder impedir o avanço da inclusão desses 3 rios no programa de desestatização. Aí o que eles fizeram? Eles bloquearam instalações portuárias, impediram a entrada e saída de caminhões com grãos, olha que coisa bacana, barricada em estrada, interceptaram embarcação no rio, porque os rios eles já são usados, só que quando você vai fazer uma hidrovia, você faz uma série de intervenções no rio para que facilite a navegação, mas ainda assim se usa. Invadiram um terminal portuário da Cargill em Santarém, uma das principais estruturas de exportação de grãos do país. Destruíram coisa, vandalismo, dano à instalação, fachada de escritório, depredação. Ou ferroviário, se você preferir. É evidente que não será o rodoviário. No entanto, a gente transporta quase 70% dos nossos grãos por rodovia e os Estados Unidos transportam
60% por hidrovia. Aonde você acha que está mais longe da produção o porto? Você acha que é no Brasil ou nos Estados Unidos? É no Brasil. A distância aqui é muito maior. Com o deslocamento da produção para o centro-oeste, o Mato Grosso virando esse eixo extraordinário, Porto fica a 2.000 quilômetros, Porto de Santos. Então você tem que melhorar e reduzir o custo. O custo do frete no Brasil chega a ser 30%, 20% a 30% do total transportado. Nos Estados Unidos, 10%. O que você acha disso, hein? No momento em que o mundo está ficando cada vez mais competitivo, que a tecnologia está avançando, você pega países da África bombando no campo do agronegócio. E, no entanto, a gente está nessa discussãozinha. Pressão política, mobilização, a gente não aguenta. Vamos parar. É um negócio patético. A gente tinha que estudar. O mundo está construindo corredor logístico, a gente não consegue, a gente discute se a gente deve estudar ou não. Ou seja, a incapacidade do Estado brasileiro, no governo, deste governo, de conduzir planejamento estratégico por pressão política fomentada por organismos internacionais. Ou seja, a pressão internacional mandando uma conta para o Brasil. Estados Unidos explorando o rio Mississippi, China explorando o Yangtze, e a gente aqui nessa discussãozinha patética. E não é a primeira vez, né? Quando você pega o avanço da infraestrutura brasileira, ela é bloqueada direto. Por exemplo, a pavimentação da BR-163, que liga o Mato Grosso ao Pará, foi combatida por décadas. Diziam, não, isso aí vai destruir a floresta. Aí ela foi asfaltada em 2019, principal corredor logístico do agronegócio brasileiro. Milhões de toneladas teriam que ter rotas mais longas, está lá funcionando. Ferrovia Norte-Sul. Não pode fazer, isso é um absurdo. Tal, um dos principais eixos ferroviários do país. Ferro-grão, maior discussão por causa de um traçado que passa 2 milímetros dentro de um perímetro de uma reserva. Travada, vai reduzir brutalmente o número de acidentes. Vidas importam, todas as vidas importam. Hidrelétricas do Rio Madeira. Não pode, o rio vai deixar de ser navegável, ele continua a ser uma rota normal. Usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte, então, foi uma das coisas mais ridículas que a gente viu. Artistinhas de novela, muitos deles conhecidos, gravando o videozinho em jogralzinho, todos conhecidos. Você pegar lá, você vai achar. Não precisa botar artistinha, põe artista. Artista da televisão, novela. Rio, Belo Monte. Aí vocês vão ver. E falando absurdos, como por exemplo, que a Belo Monte destruiria o Parque Indígena do Xingu, o que é uma impossibilidade. Impossibilidade. O Parque do Xingu fica 1.000 quilômetros rio acima. Impossível. Foi preciso que um grupo de estudantes da Faculdade de Engenharia da Unicamp gravasse um vídeo semelhante, foi 2010, 2011, gravasse um vídeo semelhante, só que fundamentado, cheio de informação técnica, foram pesquisar, ao contrário dos atores que decoraram um texto que alguma ONG dessas aí, esse povinho aí fez, e eles mostraram que é impossível, simplesmente é impossível. Belo Monte. Foz do Amazonas, olha a novela. E aí patrocinado pela Marina Silva, pelas ONGs, né? A turma do atraso. Turma do atraso. Progresso? Não, a gente quer atraso. Mas e como é que vai carregar de energia as pessoas? Não preciso, o meu iPhone eu carrego na Alemanha. Eu viajo de classe executiva, as ONGs me dão passagem, então não preciso. Mas e as pessoas mais pobres? A pessoa mais pobre vota em mim, já, não precisa se preocupar. Aí você pega essa disputa, é um absurdo, e fica parecendo que o Brasil é um país que trata o indígena como um problema, que não é verdade. Se tem um país onde o indígena recebe um tratamento digno, com vários senões, hein? Vários senões, é só ver o que aconteceu com os Yanomamis em Roraima. Um absurdo, é um verdadeiro absurdo. Mas desculpa, os Munduruku do Pará, que estão nesse protesto, eles têm
2.400.000 hectares para 9 mil habitantes. Tem gente que fala que é um pouco mais do que isso. É mais, como exemplo. Só que o governo recuou. O governo amarelou e tirou o projeto, o decreto. Olha que vergonha, não aguenta uma pressão. Porque voto, está com medo da esquerda, está com medo dos radicais, não sabe onde isso vai dar. Só que tem um negócio chamado alimento, exportação, tem um negócio chamado receita, comércio exterior, do qual o governo se orgulha quando vai fazer discursinho. O presidente da República, o vice-presidente da República, aí eles falam do Brasil. Isso aqui chama-se custo Brasil. No caso, custo Lula, né? Mas é custo Brasil. Por quê? Porque simplesmente não tem a coragem de enfrentar o debate. Melhor enfrentar o debate dos acadêmicos de Niterói, mas não quer enfrentar um debate sério aqui. Qual é o grau de estrago ambiental que a hidrovia que passa pelo Tapajós, Madeira e Tocantins vai provocar e como ela vai interferir de fato? Aí dizem, não, veja bem, o risco para o desmatamento, invasão territorial, é o que sempre se falou. As águas, a mexida vão ter que alterar um regime natural, vai afetar a pesca, vai modificar o equilíbrio ecológico do rio, vai intensificar a pressão econômica sobre o território indígena. Para com isso, né? Que discursinho mequetrefe, que a história mostra que não é verdade, nesses exemplos que eu dei. Aí eles partem para o vandalismo. Quer dizer, eles podem vandalizar, apoiados pelo Estado, apoiados por ONGs, que deveriam estar defendendo o meio ambiente e não fazendo isso. E aí funciona. Depois de um mês de mobilização, o governo federal anunciou: a gente vai retirar a hidrovia do Programa Nacional de Desestatização. Olha que convicção bacana que o governo tem, o governo amarelão, diante dos indígenas. E não é diante só dos indígenas, é diante do medinho do ano eleitoral, né? Então vamos continuar gastando dinheiro com modal mais caro, vamos continuar colocando a vida dos caminhoneiros em risco, que aí tudo bem, não tem problema. Já é assim mesmo, então esses a gente não tem que cuidar da vida do caminhoneiro, não tem que cuidar da saúde, da economia nacional, não tem que se preocupar com redução de custo, de frete. Isso tudo é besteira, isso é coisa da direita. Deixa isso aí para um governo de direita. Nós não vamos fazer, nós vamos deixar as coisas como estão. Então, o Brasil vai continuar com um sistema poluente, o Brasil vai continuar com um sistema que gera acidente, o Brasil vai continuar concentrando logística, o Brasil vai continuar a ter um dos fretes mais caros do mundo, o Brasil, possuindo a maior hidrovia do planeta, só usa uma fração dela, vai continuar assim. Os Estados Unidos, que tem menos rio navegável, utiliza intensamente, de forma inteligente, e a gente volta atrás diante de uma pressão, diante de uma mobilização com violência, com agressão, porque a gente não tem coragem, porque o governo fica fraco. O resto do mundo, volto a dizer, explorando o potencial. E a etapa mais elementar de qualquer política pública moderna é pesquisar. Pesquisar. Vamos olhar para ver se é viável, se não é viável, quanto é que custa, qual é o investimento, para daí fazer um regime de concessão. Mas não teve laudo técnico demonstrando inviabilidade ambiental, não teve análise econômica nenhuma, não teve um plano substituto, nada, não teve nada. Aí a única coisa a gente não vai conseguir fazer porque tem pressão, tem depredação e a gente não aguenta a pressãozinha. Então as barcaças vão ficando pelo caminho, é uma coisa inacreditável. O que a gente viu foi o que eu falei, como um protesto com depredação apoiado por ONGs internacionais, apoiado por um pedaço do governo, a FUNAI, fez o governo interromper os estudos de uma hidrovia. Aí, setores do governo estão contrariados, principalmente o Ministério da Agricultura, mas o Palácio do Planalto só faz uma conta. Como é que eu faço para não perder voto? O que eu posso fazer no ano eleitoral para se dar bem? Como é que eu faço para se dar bem? Então a gente viu aqui
como o Palácio do Planalto foi capaz de renunciar ao futuro de todos nós, de todos os brasileiros, simplesmente porque as forças do passado agiram. E agiram da maneira como sabem agir, com violência, com agressão, interrompendo, bloqueando, e funciona, lamentavelmente funciona. Eu não sei se você concorda ou discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.